Bom, então, estamos super felizes de estarmos juntos agora, né? Mais uma vez. E a ideia é de que a gente imagine uma clareira no meio de um bosque, e nessa clareira agradável, serena, uma chama em forma de círculo começa a congregar as pessoas ao seu redor. É uma chama amena que vai conclamando para chegarem perto desse calor, chegarem perto dessa atmosfera de recolhimento e liberdade, de alegria e serenidade, de compaixão, de uma escuta privilegiada e de um sentimento, deixar que os nossos sentimentos aflorem em torno desse fogo sagrado que nos convida à reflexão. Muito bem-vindos todos os nossos amigos que estão aqui. Vocês compõem o coração do Instituto Jungiano de Brasília, que carinhosamente os acolhe pela honra da sua presença entre nós. Hoje, no nosso programa Em Casa com Jung, vamos começar com o Gelson. Gelson é um analista de data no Instituto do Rio Grande do Sul, que nos tem privilegiado com seus ensinamentos brilhantes, com sua presença tão carinhosa, dadivosa. Ele tem nos ajudado a caminhar. Gelson, com você a palavra. Boa noite a todos. É uma alegria estar com todo mundo aqui reunido, junto com esse grupo de Brasília, onde a Áurea nos acompanha já há tempo, né, e nos acolhe tão bem sempre, tornando esses momentos tão especiais para todos nós. E eu fiquei pensando, né, a Áurea lançou esse desafio, a gente poder trazer algumas questões para pensar. E eu fui para vários temas, várias questões surgiram, fui e voltei, o Jung comigo, de braço dado, para lá e para cá, né? E aí pensei em questões do ego, do mito do herói, mas daí, em função da pandemia, que é uma grande questão para todos nós, eu fiquei com o tema da solidão. Acho que esse tema é uma questão importante, né? Trabalhar um pouquinho do ponto de vista arquetípico, essa realidade, e poder trazer para vocês algumas ideias do Jung para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, né? Eu não vou fazer uma diferença entre solidão e solitude, porque Jung não faz essa diferença. Então, eu também não vou me ocupar dessa diferença. E até porque eu achei interessante esse tema, não só porque ele envolve o momento que a gente passa, mas também para poder pensar que o arquétipo, né? A gente pensa assim, na ideia do arquétipo como algo universal, mas esse universal não é universal porque é igual a todo mundo, né? Não é porque é comum no sentido de ser igual, mas de ser essencial, fundamental para a nossa existência. Porque o arquétipo, quando ele se manifesta, ele é sempre particular. Ele sempre fala diretamente à nossa alma, a uma questão que envolve a nossa necessidade, o nosso movimento enquanto esse processo de individuação. E aí eu trouxe 4 momentos do Jung falando sobre solidão, que eu queria compartilhar com vocês, para a gente poder pensar essa especificidade do arquétipo também. Então, eu vou compartilhar essa primeira lâmina. Então, Jung, no Psicologia e Alquimia, ele vai dizer: minha tarefa como médico é ajudar o paciente a tornar-se apto para a vida.
E aí ele continua e ele depois, mais adiante, ele coloca a vivência suprema e decisiva, isto é, o estar a sós com si mesmo, com a objetividade da alma ou como quer que a chamemos. O paciente deve estar a sós para descobrir o que o sustenta, quando ele próprio já não se sustenta. Somente essa experiência daria um alicerce indestrutível. Acho essa colocação do Jung fantástica, né? É o momento que ele fala da relação do ego com o self e que no processo terapêutico chega o momento que o médico, o terapeuta, o psicólogo não pode interferir. E esse momento é um momento especial no processo de cada um, onde nós devemos estar então sozinhos conosco mesmo. E é nessa solidão, nesse momento que a gente está nessa tensão, né, crucificada entre os opostos, nesse sentimento que nada nos sustenta, que a gente deve descobrir o que realmente, essencialmente, vai nos sustentar. Então, esse paradoxo, né, da experiência arquetípica, desse momento máximo, desse confronto, de encontro ao mesmo tempo com o self. Então, a ideia da solidão aqui, que Jung está trazendo, é a solidão como um encontro. Que esse encontro só se dá nesse momento onde nós estivermos sozinhos conosco mesmo. E realmente é isso, né? A gente tem que sair do ruído do mundo, a gente tem que superar a consciência coletiva com as suas exigências, nós temos que suportar os conflitos internos e nesse percurso solitário de estarmos conosco mesmo, desvelando a nossa alma e nos confrontando com a nossa realidade, é que é possível esse encontro maior, como Jung está trazendo aqui. Então, esse primeiro tema da solidão como uma condição para o encontro. Agora eu vou passar uma outra lâmina para trazer um outro aspecto da solidão, que é uma outra frase do Jung que diz: solidão não é ter pessoas ao seu redor, e sim estar incapaz de expressar coisas que parecem importantes, ou de perceber certos pontos de vista que os outros acham inadmissíveis. Então, esse é um outro lado da realidade da solidão. Se antes Jung ele assevera que a solidão é uma condição necessária para esse grande encontro, agora ele está dizendo que a solidão é um grande desencontro. Então a gente vê que a ideia de encontro e desencontro são aspectos paradoxais desse estado de alma que é a solidão. E aqui está trazendo essa ideia, né, que a maior solidão, a solidão real, é essa da impossibilidade de nós nos encontrarmos conosco mesmo. Expressar o que vai da nossa essência, da nossa realidade, e ao mesmo tempo de não perceber, né, esse convite que a vida nos impõe nessa caminhada que é a individuação, de poder dialogar com a nossa realidade, de poder perceber a nós mesmos, de poder ouvir as várias vozes que querem ser reconhecidas dentro de nós. Então, eu acho também esse momento importante aqui, né, que está trazendo, dessa incapacidade da alma se expressar verdadeiramente quem ela é, de poder se ouvir. Então, quando as pessoas se movem no mundo, né, se relacionam, se buscam aqui e ali satisfação, mas estão sozinhas, no sentido negativo do termo, já que elas estão desencontradas consigo mesmas. Temos duas facetas, então, da solidão. A solidão como o encontro necessário e a solidão também como essa perda de conexão consigo mesmo. Numa outra passagem, Jung vai dizer: a solidão é para mim uma fonte de cura, que faz minha vida valer a pena. Falar é muitas vezes um tormento para mim.
E eu preciso muitos dias de silêncio para me recuperar da inutilidade das palavras. Então a gente vê esse Jung introvertido, né, que nesse momento de recolhimento, né, e a solidão como uma fonte de cura. E aí a gente fica pensando nesses tempos de pandemia, né, como é que está sendo a experiência da solidão para cada um? Que tipo de encontro ou desencontro ela está forçando a experiência de cada um enquanto realidade de si mesmo? E se a solidão pode ser realmente, nesse momento, uma fonte de cura para nós? Ou é esse momento assustador de a gente poder olhar para si e ver que, no fundo, há um grande vazio, há um grande desencontro em nossa alma? E esse processo de cura, né, como todo arquétipo, toda espécie arquetípica, ela tem sempre duas polaridades, uma positiva, uma negativa, uma ultravioleta, outra infravermelha. É da natureza do arquétipo essa antinomia, essa polaridade. E aí tem o perigo também desse processo de introversão do Jung, né, de poder ficar tomado por esse silêncio, mesmo que ele seja uma fonte de cura, uma fonte de harmonia, de encontro consigo, ele tem o seu perigo, e eu vou trazer então uma outra frase dele que reflete isso. Então diz: a solidão é perigosa e viciante. Quando você se dá conta da paz que existe nela, não quer mais lidar com pessoas. Então, esse também é o fascínio de uma solidão que pode nos ficar numa condição meio que urubórica, né? Incestuosa conosco mesmo, nessa busca desse pleroma da alma fechada nela mesma, na relação com o self, né? Que eu acho que o Jung buscou sempre esse diálogo, né? E poder servir realmente, né, ao grande eu, mas há essa questão que ele coloca aqui do quanto a solidão pode ser perigosa e viciante. E aí eu vejo duas coisas aí, né, nessa colocação do Jung. Uma, a solidão como esse estar fechado, né, no mundo da grande mãe, ou no mundo idílico, né, do paraíso, onde eu me basto e eu não preciso do mundo, e eu tenho, então, essa condição de querer me distanciar do mundo, e também a solidão como uma fuga, né, uma fuga da realidade. Já que Jung também vai dizer em outro momento que a individuação não exclui o mundo, né? A individuação se faz no mundo, se faz nos desafios da vida. E nesse momento somos todos desafiados a nos relacionarmos conosco mesmo. Na pandemia ela impõe isso, de certa maneira, mas como hoje aqui, somos convidados também a compartilhar, a interagir, a criar novos caminhos criativos para incluir o mundo em nossa vida. E sermos desafiados a compor com novas possibilidades, com novos desafios que a vida exige nessa caminhada que é não só individual, mas de todos nós. Então, o perigo da solidão seja uma fuga também da realidade, a gente poder ficar fechados, né, ou com medo, temerosos frente à vida, e usar a solidão como uma forma de escape, né, de não enfrentamento da realidade. Então, são algumas questões que eu estou trazendo aqui para a gente compartilhar, né, já que é um tema tão atual, né, a gente tem temas arquetípicos hoje em dia que estão constelados, né, em função desse momento que vivemos, a questão do cuidado, né, que é um tema arquetípico que é fundamental, como a gente está cuidando de nós mesmos, do outro, da vida, como essa questão se apresenta. E a questão da solidão também acho que é um dos grandes temas desse momento da pandemia. Muito obrigada, Gelson. Essas palavras sempre nos encantam, nos abrem horizontes, né?
e nos fazem pensar e refletir muito, que esse é o momento, né? Esse é o momento para reflexão. Muito obrigada mesmo. Agora, vamos passar para a professora Paola Vergueiro, é uma grande colaboradora nossa também no Instituto de Brasília. Paola é doutora pela PUC, se não me engano, né, Paola? Ela faz parte do Instituto Jungiano de São Paulo e está conosco hoje falando as suas reflexões sobre o tema proposto. Olá, pessoal. Estão todos me ouvindo? Tudo certo? Certo. Começo com um agradecimento imenso por todos que estão aqui, pelo Instituto Jungiano de Brasília, que faz um trabalho que eu admiro a cada vez mais, tanto pela sua seriedade, pela sua dedicação, como também pela sua amabilidade, né? Nem sempre a gente vê uma combinação de qualidades tão bem feitas, né? É realmente um prazer estar aqui com vocês. Nessa situação dificílima, né, de vida que nós estamos assistindo, a situação da pandemia, que acho que traz uma experiência dramática de muitas mortes, muitas perdas e, ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande de reflexão. Então, eu pensei, diante dessa circunstância, em resgatar um pouquinho do tema arquetípico da redenção. Eu queria trazer para vocês uma pesquisa, acabei me animando, trouxe várias ideias, imagens, né? Quem sabe para nos inspirar, quem sabe para nos acolher, ou mesmo para nos estimular, né? A conhecer um pouquinho mais desse motivo arquetípico. Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Tá dando para ver? Perfeito. Ai, que bom! Tá perfeito. Olha como a gente consegue fazer as novidades acontecerem, né? Então, gente, eu primeiro adorei essa imagem da Frida Kahlo, quis trazer aqui para vocês, né? Chama Raízes essa obra dela, mas retoma a redenção pela arte, né? Que é alguma coisa que eu acho que acontece com todos os artistas, como o próprio fazer, né? Estar no mundo e realizar a sua tarefa pode redimir uma pessoa, né? E essa imagem, ela comunica de diversas formas, me chamou muito a atenção essas plantas atravessando a Frida, né? Como se realmente esse fluxo da natureza pudesse ser acolhido na figura da Frida Kahlo, né? Pela figura da Frida Kahlo e também pela produção artística, né? E aí uma proposta que eu estou fazendo para vocês nesse momento de encontro, né, tão especial, da gente passear por algumas religiões, contos, reflexões e poemas, né, com a intenção de mostrar que ao longo de tempo e espaço, né, os mesmos arquétipos se apresentam. E aí não são exclusivos de qualquer povo, região, ou mesmo de área do conhecimento particular, né? A proposta é reconhecer alguns aspectos comuns da redenção, atravessando diferentes áreas do conhecimento e pincelando algumas dessas imagens e ideias, né? Vou trazer para vocês koans do Zen budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e um pouquinho de arte também. Sabe uma coisa que eu costumo fazer? É procurar no dicionário. Quando eu começo a fazer amplificação, um dicionário comum não é um dicionário etimológico, pode trazer informações muito interessantes que às vezes a gente acha que são simples demais, né? Mas eu tenho me deparado com
informações muito interessantes que podem advir de um simples dicionário. Por exemplo, redemptio onis está relacionado ao aluguel, arrendamento, compra, negócios, enfim. Resgate, mas muito relacionado à terra, né? E aí me fez pensar como a origem, né, da redenção pode estar relacionada à terra e para nós, observada no sentido simbólico, né? Qual é a terra que queremos, qual é a terra que temos, né? Qual é a terra que devemos pisar, não é? E alguns outros sentidos também muito interessantes, como salvação. Salvação de quê? Qual é o perigo? Do que eu busco me salvar? E como eu busco me salvar? Né? Resgate. Resgate traz aqui uma ideia de trazer alguma coisa do passado, talvez, né, que foi perdido. Enfim, retoma lá a ideia de algo que ficou e precisa ser recuperado. Libertação, então estamos falando de algo ruim, uma prisão, uma situação ruim, enfim, não desejável. E por fim o auxílio, isto é, o apoio, a força, algo que vem ao nosso encontro colaborando, né? Acrescentando. Vocês vão ver que essa primeira apresentação aqui, ela fala de tanta coisa, esse simples dicionário acaba recuperando o tema da redenção que nós vamos tratar e passando por diversas áreas de conhecimento. Então, achei interessante ver que no final da apresentação, basicamente tudo estava aqui, né? Mas vamos ver aí o que vem pela frente. Gente, no cristianismo, então, a fé cristã está basicamente apoiada na figura de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, né? Ele é um Messias, não é? E os ensinamentos, deixa eu ver se eu mudo aqui isso aqui de lugar para conseguir acessar minha tela. Os ensinamentos se apresentam na vida, né? E naquilo que ele disse, mas principalmente no modelo que ele deixou, né? O cristianismo é uma religião, é a maior religião do mundo, com mais de 2,3 bilhões de fiéis, e provavelmente esse número é bastante significativo no sentido de dizer quantas pessoas são tocadas, né? Retomando só um pouquinho a questão de trabalhar aqui a história, ideias sobre a redenção nas religiões, né? Eu achei importante tratá-las, porque a redenção provavelmente é a pedra angular, talvez o tema mais importante da maior parte das religiões. Então, por que não aprender com elas, né? Fazendo uma leitura que não seja própria à religião, mas que seja, para nós, caminhos de identificação de conteúdos arquetípicos e simbólicos, né? Bem, aí o que me chama mais a atenção que eu trouxe para vocês é a imagem da cruz. A imagem da cruz talvez seja aquela que vem à mente num primeiro momento quando a gente pensa no cristianismo, né? E ela, veja, é feito por pelo cruzamento de duas retas, né, que estão em direções opostas, que cria um centro, né? O Gelson falou aí das polaridades, né? A gente sabe como as polaridades criam movimento, né? Então, acho que é interessante a imagem da cruz, quer dizer, tirando toda a tradição religiosa que a gente está acostumado a observar, né, de sacrifício, de sofrimento, mas ela aponta provavelmente para muito mais, né? Enfim, são muitas as imagens e os conteúdos tratados na Bíblia. As cartas aos Colossenses, Efésios, pastorais, Pedro, os apócrifos, né? Longe de nós querer tratar profundamente isso, porque é uma área de conhecimento muito vasta, né? Até dependendo da visão teológica, gente, Deus, do Antigo Testamento,
é um redentor. Ele liberta o povo do cativeiro da aflição, né? Ele ensina confiança e modelos de fé. Mas, principalmente no cristianismo, traz nos evangelhos algumas imagens de redenção. Como em Mateus, o perdão dos pecados, né? Se a gente observar de uma forma não dogmática, pode ser a identificação de algo que não está em sintonia, né? Em sintonia com Deus. Como resgate de algo que ficou no passado, ou que é essencial, imprescindível, como um novo caminho, sim, a redenção como um novo caminho, como o divino em nós, como libertação, justificação, né? Enfim, a redenção como acesso a Deus. No islamismo, gente, é outra religião que tem muitos adeptos pelo mundo, né? A segunda maior religião, com quase 2 bilhões de adeptos, né? É também uma religião monoteísta, que tem o ensinamento de Deus, Allah, né? O seu foco, né? Toma o Corão como livro sagrado, né? E é uma doutrina criada por Maomé, que acredita nos anjos e no julgamento final. Aquela imagem lá da lua crescente com a estrela, também a gente gosta de imagens, né, nós junguianos. Fala de polarização, né, e fala de um encontro também, um continente, um contido. Acho que daria muito para a gente seguir nessa exploração, né? Os pilares do islamismo, gente, levam a sintonia com Deus, é essa a busca, né? A conquista da glória estaria baseada nesses 5 princípios. E eles acreditam na submissão a Deus, né? Como seria feita essa submissão? Através da profissão de fé, então a Allah, né? É um único Deus, onisciente e onipotente, né? Nas preces rituais, né, que são feitas de forma ritualística 5 vezes ao dia, em doações. Vamos pensar nas doações como contribuições purificadoras, né, e em que eles dão para os mais pobres. A gente também, tudo isso dá para pensar simbolicamente, e é o convite que eu faço a vocês, né? Como entrar em contato com Deus? Fazendo rituais, doando aquilo que está com pouca atenção, está empobrecido na vida, né? E que precisa de mais espaço para ser reconhecido, né? Para tomar, digamos assim, ser reconhecido como bom e interessante para a vida. O jejum, né? Que durante o 9º mês do calendário islâmico, o Ramadão, devem se abster-se de alimentos, bebidas, relações sexuais e fumo, né? Então, também um jejum para o contato com Deus e a peregrinação no 12º mês do calendário islâmico. Gente, essa imagem da peregrinação é uma imagem muito tocante. Os peregrinos devem completar 7 voltas em torno da Caaba antes de finalmente beijá-la. Mas antes disso, né, eles já vieram de suas residências e peregrinaram durante dias, muitas vezes, né? Imagina o que significa esse ritual, né, em termos de entrar em contato com o que há de essencial na vida, né? Talvez a gente pudesse imaginar essa peregrinação e essa relação com a Kaaba como rituais que podem nos propiciar a redenção, né, e a experiência de contato com algo transcendente. A palavra muçulmano também remete ao submetido a Deus, gente, porque deriva do árabe, né, do verbo aslama, que quer dizer submetido a Deus. Eu acho as imagens bem tocantes, né? E se a gente imaginar que a 2ª maior religião do mundo, né, talvez exista um motivo muito profundo para essas pessoas estarem aderindo a essa religião, né? Essa submissão, esses rituais,
provavelmente tocam a alma dessas pessoas, né? No judaísmo temos esses símbolos, né, bastante conhecidos, a estrela de Davi, de 6 pontas. E o judaísmo é uma religião que não é tão numerosa e tem uma série de rituais, né? Eles são muito unidos, eles dão muita importância para a família e também não dão muita importância ao número de adeptos. É a mais antiga tradição religiosa do mundo monoteísta, né, que prega a existência de um único Deus, né? E no judaísmo, a redenção se refere a redimir o povo dos seus exilados, né? Eu vou contar para vocês muito esquematicamente, mas é um povo que migrou muitas vezes, né? E isso inclui a redenção no sentimento presente do exílio. Então, ele estaria se referindo a exilar-se de onde? De novo a terra, né? Qual é a nossa terra? Onde estamos pisando? O que tem valor, né, e sustentação nessa vida? Aqui é uma história super resumida das migrações do povo, né? O judaísmo é antigo, é de mais de 2000 anos antes de Cristo, e Abraão foi ordenado por Deus para liderar esse povo que nesse momento estava sendo constituído de várias tribos, né, em direção à terra prometida. Foram levados para Canaã, né, que atualmente é Palestina, e depois começaram a passar fome. Então tiveram que migrar para o Egito, onde foram escravizados, até que o profeta Moisés levou eles de volta para a Terra Prometida. Então, outra migração. E de volta a Canaã, os judeus transformam o judaísmo em uma religião estruturada, ganham força, muita riqueza nas mais diferentes formas, né? No entanto, ocorrem novas guerras e a comunidade se enfraquece e eles são dispersados para as novas nações. O retorno dos judeus ao Oriente Médio acontece em 1948, gente, agorinha, né? Historicamente, para uma religião que começou há mais de 4.000 anos, né? E nesse período foi criado, então, o Estado de Israel, né? Onde os judeus dividem o espaço com a Palestina. Bom, a palavra Israel, gente, designa uma entidade política histórica, um povo, uma nação, um sistema de crenças, designa muita coisa, né? E a religião serviu de base para essa identidade judaica. Mas o que acontece? A parte histórica tem um grande papel nessa comunidade judaica, né? Eles estão habituados à solidariedade étnica. Então, eu fiz aqui esse recorte buscando estudar a redenção, né? É como se, ao mostrar o caminho para o futuro, que trará a redenção, o judaísmo tem sempre que manter a sua história de exilados. Isso, novamente, né, traz a questão da terra. Qual é a minha terra? Né? Onde eu piso? O que é fértil? Bem, agora eu vou falar um pouquinho para vocês do budismo, né? Que é uma filosofia ou uma religião ateísta, né? Descrevendo esta proposição que representa um dos ensinamentos do Buda, né? A doutrina da libertação resulta da compreensão perfeita da experiência vivida, que está nessa proposição. De cada uma de todas as partes componentes desta individualidade psicofísica, sempre mutável, que os homens chamam seu eu, seu ego, é preciso dizer, isto não é meu eu. Super profundo, na verdade, né? Na realidade, o budismo acredita que o processo de iluminação descarta o egocentrismo, né? E o homem toma consciência de que é parte do cosmos, da realização suprema, né?
tem algo de sentir-se vinculado a tudo e abdicar das certezas, dos controles, né? O budista não está somente vinculado ao cosmos, mas homogêneo ao cosmos. É difícil para o nosso pensamento ocidental isso, né? Mas é essa a ideia. Tudo está vinculado a tudo. E no budismo, cada um de nós é responsável pelas suas ações, como encara os fatos, né? E até mesmo pelas razões desses fatos. Então, para o budismo haveria mais uma autorredenção, poderíamos dizer, né? Não há nada que torne a vida humana distinguível da esfera do sagrado, portanto, nada impede o homem de promover a sua autorredenção. Uma imagem super bonita, fica como convite, né? Enfim, agora estou apresentando aqui koans, né? Koans são frases, palavras, diálogos ou textos, né? Que convidam que nós os escutemos e que possamos senti-los sem o funcionamento racional, né? Como se a gente pudesse, para nós ocidentais é um pouco difícil isso, né? Porque somos bastante pensadores e lógicos e racionais. Mas a ideia é ser mobilizado pela sensibilidade. O monge perguntou ao mestre: como posso sair do samsara? O mestre respondeu: quem te colocou nele? O pensamento lógico não pode ser usado para obter a compreensão. Apenas com a sensibilidade da não-mente alcança-se a verdade. Mais um exemplo de redenção. Agora, uma citação do nosso mestre, né? O homem é o único responsável pela sua redenção. Não há salvação no mundo exterior a ele, mesmo porque, na realidade, nem há distinção entre interioridade e exterioridade do sujeito. O espírito oriental não sente dificuldade em conceber uma consciência sem o eu. Isso, nesse momento, Jung está comentando o pensamento oriental, que é muito diferente do pensamento ocidental, né? Que não faz tantas distinções e separações entre o dentro e o fora, o alto e o baixo, né? Entre o eu e o cosmos. Agora um pouquinho dos contos de fadas. Eu fui lá no livro da Von Franz, o significado psicológico dos motivos de redenção, onde ela trata da condição de alguém que foi amaldiçoado ou enfeitiçado, né? E como ele vai se redimir de acontecimentos ou eventos, gente? Assumindo a forma de um animal, sim, temos vários exemplos nos contos, o sapo, o lobo, de um velho ou de uma velha, ser horrendo, horripilante, assustador, cometer atos destrutivos, o Barba Azul, a madrasta da Rapunzel, princesa matar seus apaixonados, imagina. Finalmente, o que ela está querendo dizer, né? Que o significado psicológico é que alguém que está amaldiçoado pode ser comparado a alguém que está num estado neurótico ou patológico, né? E como sair dessa situação, né? Quais seriam os procedimentos de cura propostos pelo inconsciente que aparecem nos contos? Situações bem estranhas. Banhar-se no leite e receber pancadas ao mesmo tempo, ser degolado, ter pés cortados, ser amado e beijado também, né? A gente pode pensar nesses procedimentos de cura não só como coisas difíceis de fazer ou sofridas, mas também como receber presentes, ser beijado, adorado, né? Vestir algo que é sagrado, vestir uma pele,
e fazer perguntas específicas, né? Aí teria um grande campo para a gente explorar simbolicamente, né? Você tem que saber a pergunta certa a fazer, não é qualquer pergunta, né? O procedimento de cura. Trago para vocês aqui já mais no finalzinho da nossa conversa, uma fala do Paul Tillich, que trata da culpa como uma incapacidade da gente se aceitar. Então, a redenção seria a aceitação do inaceitável. Como ela faz a gente entrar em contato com algo que estava distante, talvez muito difícil de entrar em contato. E Yalom fala das 4 aflições fundamentais humanas: o medo da morte, da liberdade, do isolamento e da falta de sentido, né? O que ele propõe como processo de redenção, né? Apenas o processo interior, isto é, o processo de redenção vai responder a todos esses medos, a essas aflições, né? Mas tem que passar pelo processo interior. E, finalmente, muito particular, numa seleção muito particular, convidando, né, ao pensamento sobre a redenção nesse momento tão delicado que estamos passando como coletividade. Acho que a gente estuda bastante, nós veneramos, respeitamos nossos mestres, mas, ao mesmo tempo, a redenção é um processo a ser vivido e a ser encontrado individualmente, né? Então, achei muito bonitinho trazer a Cora Coralina com essa fala: o saber a gente aprende com os mestres e os livros, a sabedoria se aprende com a vida e com os livros. Eu deixo para vocês. Muito obrigada, Paola. Muito obrigada. Beijo, uma bela reflexão profunda, delicada e muito sensível. Obrigada, te agradeço mesmo. Você sempre nos traz essas perspectivas tão extraordinárias. Muito obrigada. É um prazer. E agora, Anice, nossa querida Anice, diretora de ensino do Instituto Jungiano de Brasília, que coopera conosco desde nossos primeiros passos em Brasília, que hoje, na nossa reunião, né, Anice, nós vimos que hoje faz exatamente 9 anos que nós iniciamos o nosso trabalho em Brasília. Então, com vocês agora, Anice Luconi, a escritora, a poetisa e também analista. Obrigada, Áurea. Obrigada. Obrigada, Áurea. Obrigada pelo currículo aí, incluindo a escritora. E obrigada a todos pela presença dessa noite. E então, quando a Áurea criou esse projeto, que criar projetos é a especialidade dela, né? E que ela nunca perca essa criatividade maravilhosa que compõe e que faz o Instituto de Brasília ser tão almado e animado. Eu perguntei a ela: olha, o que tu espera desse projeto? E me convidou. O que tu espera desse projeto? E ela disse: façam o que quiserem, cantem, dancem, poetizem, aproveitem o espaço e deem o seu recado, né? O recado era em casa com Jung. Aí eu fiquei, então, em casa com Jung, pensando o que eu ia, então, falar nessa noite, e procurando, pensando, até que, de repente, me surgiu alegria, né? Então, eu acho, na verdade, que não fui eu que escolhi a alegria. Eu acho que a alegria me escolheu para mim falar. E aí eu tentei botar a alegria para fora e disse: como assim vou falar de alegria no momento que tem milhares de pessoas morrendo, as pessoas estão trancadas nas suas casas, em isolamento social, distantes de suas famílias, gente perdendo os negócios, a pobreza, o mundo desse jeito, e eu vou falar de alegria? Como não vou falar de alegria? Mas a alegria não me deixou. E aí não adianta, quando a gente é escolhido por um tema, pode esquecer que ele já está ali. E aí eu fiquei dando vários dedos de prosa com a alegria,
alegria para lá, alegria para cá, até que numa das minhas andanças madrugadas na minha esteira, eu me dei com um texto, então, do livro O Profeta, do Khalil Gibran, que eu tenho estudado agora, né? Porque eu estou muito encantada nesses tempos de pandemia, estou muito encantada com a filosofia. Algo que na minha vida não fez muita presença, mas que hoje eu estou me rendendo à filosofia. Então, que bom, né? A gente já com 65 anos iniciar no Beabá. E eu fui, então, no Gibran e enxerguei no texto dele, do Profeta, um dos capítulos se chama Sobre a Alegria e a Tristeza. Eu disse, não, é a sincronicidade, então eu acho que eu vou falar dela. E aí eu vou ler um pequeno trecho, então, que o Gibran diz o seguinte: quando estiverdes alegres, olhai bem dentro do vosso coração e descobrireis que só aquele que vos deu tristezas vos dá também alegria. Quando estiverdes tristes, olhai novamente para dentro do vosso coração e vereis que, na verdade, estáis a chorar por aquilo que foi a vossa alegria. E eu vos digo, alegria e tristeza são inseparáveis. Juntos vêm, e quando uma se senta junto de vós, lembrai-vos que a outra está a dormir na vossa cama. Então, nesse momento, Gibran coloca a alegria e a tristeza juntos, no mesmo lugar, no coração e dentro da interioridade do ser humano. Então, ele diz que a alegria e a tristeza estão dentro de nós, no interior de cada um, e não andam à mercê das circunstâncias, mas referem-se ao sentimento do dever cumprido, à tarefa que cabe a cada um ser humano, como se pudéssemos cumprir a nossa história. Nesse momento eu fiquei bem mais tranquila para falar da alegria, então, porque Gibran disse que a alegria vem junto com a tristeza. E se nós estamos muito tristes por não estar podendo abraçar, fofar e beijar os nossos queridos, os nossos netos, tomar café com os nossos amigos, nós também podemos estar com alegria, porque um realmente faz parte do outro. Um anda a par e passo do outro. Eu me senti muito autorizada a falar da alegria nesse momento. E aí eu fiquei tranquila. Por quê? Porque um outro motivo que me fez aceitar falar da alegria é porque eu tenho testemunhado na minha clínica e em mim mesma um sentimento de alegria dos pacientes, na qual eles vêm com muita, quase como se fossem intimidados de falar da alegria. E dizendo, Nice, como que eu vou dizer? Eu tenho vergonha de dizer que eu estou alegre, que eu estou feliz, de uma certa maneira, num momento de tanta tristeza. Né? Então, quando eu fui me dar conta, na verdade, a alegria que eles estão sentindo tem a ver com esse movimento pessoal que a gente falou hoje, que o Gelson falou da questão da solidão, de se dar-se conta de mim mesma, de tantas tarefas que a vida nos dá e que na correria do dia a dia a gente delega funções, a gente delega a nossa casa, a gente delega os nossos filhos, a gente delega os nossos afetos. E hoje, nesse momento tão íntimo, tão dentro, mesmo distante dos nossos filhos ou dos nossos amigos em algum momento, a gente está muito próximos no contato que a gente tem pessoal, no contato que a internet nos oferece, nas tarefas que as pessoas estão descobrindo. Eu já falei numa live, inclusive, que uma mãe me disse, Nice, minhas filhas têm 5 anos, só agora eu estou sabendo o que é ser mãe. Eu não quero que termine a pandemia, mas eu estou com vergonha de dizer isso. Mas eu estou muito alegre, eu estou feliz com a minha casa, eu estou vendo cada canto, eu estou vendo cada armário, eu estou vendo cada lugar que existe nesse espaço que eu possa viver. Então eu fiquei mais tranquila para falar, né? Então, falar sobre alegria. E aí, então, andando à procura de alegria, do que mais eu queria falar, eu fui para a psicologia, né? Então saí da filosofia um pouquinho e fui para a psicologia, que é realmente o meu lastro, o meu espaço de conforto. E aí eu encontrei em Rafael Lopes Pedraza o seguinte: alegria é uma emoção profundamente psíquica, que possivelmente apareça em certos momentos, mas de maneira irracional, sem causa que a tenha provocado. Então, nesse momento, o autor está dizendo que ele fala de uma alegria, não como uma alegria trazida pelo encontro com um amigo, que também é importante, maravilhoso, e nós estamos tão privados hoje, mas como algo atingido, ou qualquer algo, não como algo do exterior,
mas como uma emoção muito íntima e de um aparecimento efêmero. Ou seja, a alegria que surge de uma maneira nova de me relacionar comigo mesmo. Uma porta para um mundo completamente novo, antes desconhecido e encoberto, mas que agora se abre a possibilidade para ordenarmos as nossas prioridades e nos tratarmos como humildes seres humanos. Então, nesse momento, eu acho que o autor fechou, né, com o diálogo do Gibran, né, que diz que a alegria independe desse momento. E essa alegria, então, de que alegria que nós estamos falando? A alegria que vem do autoconhecimento, do encontro com a pessoa, das suas escolhas. Esse momento nós estamos sendo muito convocados a olhar as nossas prioridades, a olhar o nosso tempo, a olhar o nosso dia, a olhar a nossa disciplina, a olhar as nossas escolhas, olhar as pessoas que estão ao nosso entorno, né, de como nós vivemos com as pessoas que estão ao nosso entorno. E um belo provérbio que eu encontrei diz o seguinte: alegria é uma nota de infinitas possibilidades, incluindo a tristeza. E a pessoa pode, sim, estar triste, ela pode estar chorando e, ao mesmo tempo, ela está tendo esse sentido de alegria na vida dela, que é do interior íntimo muito profundo. Então, seguindo, continuei eu na minha prosa com a alegria e encontrei Verena Casti. E ela diz, complementando tudo isso, ela diz o seguinte: alegria é a emoção do abrir-se, do romper os próprios padrões, romper as estagnações, romper as opiniões, romper os pontos de vista que estão envelhecidos, enrijecidos e romper os próprios limites. Alegria é a emoção de transcender a si mesmo, que traz ao indivíduo um incremento de vitalidade. Então, nesse momento, ela conecta, e eu achei de uma riqueza ímpar, conectar esse sentimento efêmero, esse sentimento ínfimo de alegria com essa noção de vitalidade. São esses momentos que a gente se sente revigorado, vivos, mesmo estando nesse momento de tanta dificuldade e, ao mesmo tempo, chorando nossas lágrimas por todos os nossos adoecidos e os nossos mortos. Alegria, continua a autora, libera autoconfiança. Isso eu acho uma riqueza incrível. Sentir-se alegre, sentir-se com essa vitalidade, isso libera autoconfiança. Mas não pelo que ganha do exterior, mas aquela que emerge do interior profundo do trabalho consigo mesmo. Ainda a autora refere que a alegria provinda do autoconhecimento promove a própria aceitação e a aceitação do mundo, que no momento que eu tenho uma alegria que provém do meu autoconhecimento, de quem realmente eu sou, do que eu faço com as minhas escolhas, do que eu faço com os meus pontos cegos, do que eu faço com as minhas dificuldades, e eu me empenho com isso, isso faz uma própria aceitação. Eu me aceito como essa pessoa, com todas essas dificuldades, e a partir dessa aceitação, eu consigo aceitar o mundo. E aceitar a pandemia nesse momento, eu vejo que tem sido um grande desafio. E principalmente um grande desafio para aquelas pessoas que não conseguem aceitar e não conseguem se conhecer. Eu estou acompanhando uma pessoa de mais de 60 anos que ela diz, eu sou materialista e ponto. E a minha filha é assim, eu sou materialista. E esse é o meu mundo. E ela está fazendo o quê? Ela está sentada, esperando o tempo passar, a pandemia passar, terminar, para ela voltar. E eu perguntei a ela, voltar aonde? Voltar para o quê? E ela diz, voltar para os meus velhos padrões. Eu disse para ela, tu sabe para que servem os padrões? E ela disse, para quê? Eu disse, para serem quebrados. Porque só quando nós quebramos os padrões, quebramos as nossas opiniões, é que nós podemos nos renovar. E o mundo que vem aí é um novo mundo, como é que chama agora? Eu sempre esqueço a palavra, mas é um novo começo, né? Enfim, exatamente a renovação que a Paula também falou de redenção, né? Que é o que está esperando enquanto ela se perde e só reconhece um lado dela própria. Então, a Verena Casti nos convida a pensar no autoconhecimento como gerador de autoconfiança, a autoconfiança como geradora de uma vitalidade e a vitalidade que desemboca na alegria. E eu achei disso uma riqueza enorme.
e ela conhece, então, com o autoconhecimento, a necessidade do abrir-se para o mundo, abrir-se para o novo e abrir-se para o nosso interior, né? Eu criei uma máxima agora que diz: fique dentro, fique atento, né? De tamanha atenção que a gente tem que dar para esse nosso interior, que o Gelson também falou, como a solidão também. Romper os nossos limites, eu não posso, eu não consigo, né? Eu ouvi de uma pessoa muito jovem dizer: eu fiz várias coisas novas, mas eu não consigo mudar o meu horário de dormir. Eu não consigo deixar de dormir de madrugada e me acordar no meio da tarde. E eu pensei, nesse momento ela acaba de ser escrava dessa não escolha, dessa não objetividade em relação à vida dela, dessa não determinação. E pensando ser livre, porque dorme a hora que ela quer, eu acho que ela cai na mais abrupta prisão, aprisionamento e solidão e sofrimento. Romper padrões, questionar opiniões, transcender a si mesmo, aceitação de si e do mundo, e não desistir de conhecer a si próprio. Conhecer a si próprio é uma obra para a vida inteira. Dá trabalho, é difícil, dói, e muitas vezes quase nos faz pensar em desistir, que é melhor não conhecer. Essa semana uma pessoa me disse: para que serve tanta reflexão nisso? Será que eu quero refletir dessa maneira? Será que eu quero continuar olhando ou eu quero continuar no paraíso? Né? Que é o paraíso que a gente considera como o paraíso da inconsciência e do não autoconhecimento. Mas essa alegria que hoje eu trago aqui para a gente pensar é a alegria ligada ao autoconhecimento. Ainda a autora refere que a alegria repousa na vivência em sintonia com o corpo, a alma, o mundo partilhado com os outros, o mundo circunstante e, quiçá, refere ela, com abertura confiante para o futuro. Nesse momento, né, que eu consigo vivenciar essa alegria que vem dessa vitalidade ligada ao autoconhecimento e autoconfiança, eu estou realmente fazendo o meu futuro. Porque o nosso futuro a gente faz hoje. O que vai ser amanhã quando passar a redenção, passar pela redenção, né? Agora eu falei que a Paula me trouxe esse tema, ficou tão redundante na minha cabeça. Então, o que será da nossa vida, então, quando passar essa pandemia, quando passar tudo isso, né? E não vai ser diferente do que se está vivendo hoje. Hoje se faz o amanhã, né? Hoje se está fazendo, se está escrevendo o futuro. E continuando, a autora nos diz: temos que nos dar conta da alegria, ou seja, nós temos que trazer alegria, aceitar os momentos de alegria. Uma pessoa que eu conheço sofreu uma grande perda e no momento que ela sente alegria, é normalmente um momento que ela sente culpa. Não, nós temos que aceitar a alegria. Temos que arranjar tempo para alegria. E essa autora fala de uma questão que é muito importante, que é uma pausa criativa. Que sempre que nós estivermos sufocados pelos nossos pensamentos, pelo nosso sofrimento, por todas as dificuldades que a gente tem, estamos vivendo, e a gente vive sempre, estamos vivendo em especial agora na pandemia, que a gente dê uma pausa criativa. E a pausa criativa é exatamente aquele momento quando o universo da imaginação pode revelar um mundo de possibilidades. Se a gente der uma parada, dar uma refletida, para essa pausa criativa, o inconsciente vem e nos traz imagens, e nos traz possibilidades, e nos traz elementos para que a gente se autoconheça, para que a gente se escolha, para que a gente se determine e para que a gente sinta alegria. Verena Cassi ainda nos fala que é importante refletir sobre a alegria, né? Quais os conceitos que eu tenho de alegria, o que eu espero, né? Essa pessoa estava muito triste porque até há poucos meses atrás ela gastava mais de R$5.000 no cartão de crédito comprando lençóis caríssimos e não sei quantos fios. Eu disse para ela, nem sabia que existia lençol com tantos fios desse jeito, para que tanto? O lençol quase do preço de um apartamento. Ela ria que nem sei, né? Então fazer humor também é uma maneira de fazer alegria. Então, o que mesmo me deixa alegre? Né? Que questões me deixam alegre, conectar com essa alegria? E dedicar-nos à alegria. Então, vamos nos dedicar à alegria. E é dessa dedicação, não é se eu vou, então, agora comprar um novo pacote disso, ou vou encomendar alguma coisa pela internet,
não é dessa alegria que a gente está falando, e sim dedicar-nos a ela significa dedicar-nos a nós mesmos, né? Nos tornarmos essas pessoas melhores, cumprindo, que cumpre o propósito da vida, o propósito da nossa história pessoal, do nosso destino, do nosso sentido de vida. Então, somos nós mesmos, estamos juntos a nós mesmos, mesmo quando estamos fora de nós. Ou seja, nunca, mesmo que a gente esteja fora de nós, que a gente esteja em outro lugar, né, é super importante que a gente pense que em nós mesmos a gente encontra, então, trazer essa contribuição para a Paola, essa redenção que está dentro de nós. Então, continuando. E como a Áurea, então, gente, falou que eu fui nesses 2 autores, eu fui no Gibran, eu fui nos 2 autores de psicologia, no Pedraza e na Avelina Casti. E como a Áurea falou, então, que podíamos dançar, poetar e criar por aqui, eu preparei um pequeno poema e um encerramento, revelando um pouco do como têm sido os meus dias em casa com Jung. Então, eu vou, se vocês me derem permissão, eu vou ler um pequeno poema que eu fiz em nome da alegria. O poema chama Alegria. E começa assim: que cada dia se abra como um novo e único espetáculo de luzes, sombras, cores, vida e alegria. Que do picadeiro aos bastidores tudo se faça alegria, tudo se faça com alegria, tudo se faça por alegria. Que os pratos ao ar lançado as minhas mãos retornem, e os que ao chão caírem não se façam estilhaço em minha pele cravados. Que o palhaço que habita em mim me permita rir e chorar, saltar e cambalhar, feito lágrimas em alegria. Que a altura do trapézio não me paralise e que em passos firmes eu me equilibre, ainda que em corda bamba. Que em meu palco eu balance, circunde, rodopie, salte e me duplique, replique e unifique. E então, que ao cair das lonas, as luzes se apaguem serenamente, para que eu possa repousar entre aplausos, sorrisos e reverência da plateia que sou eu. Esse é o poema que eu fiz, que eu dedico a vocês e a todos nós para que possamos viver com alegria. E eu vou encerrar então com um pequeno vídeo que eu preparei para esse momento. Lu?
Alô? O cérebro. Ai. Era... Obrigada. Era esse o meu recado, então. Alegria a todos nós. Olha, eu acho que está todo mundo assim, em estado de transe, em estado de profunda alegria, né? Que coisa maravilhosa, que mensagem tão tocante, né? E verdadeiramente, maldito é aquele que não conhece a solidão, que não conhece o resgate, porque nunca saberá o que é alegria. Alegria profunda do coração, que vem da caminhada
pessoal, profunda e muitas vezes solitárias, com lágrimas que não conseguem ser contidas, com reflexões de busca de uma redenção, né? Tudo isso faz parte do viver, né? E tudo isso nos conecta conosco, com aquela profundidade onde habita a alma. A alma é a alegria. A alma é a madrugada que desponta depois da noite. Que coisa linda. Eu estou absolutamente emocionada. Eu sugiro que a Luciana abra esses canais para que nós possamos, com muitas palmas, aplaudir essa maravilha que nós recebemos. Lindo! Foi sensacional. Agora, então, ainda com lágrimas nos olhos, Lúcia, aparecer aí. Vamos passar para as considerações das pessoas, as perguntas que tiverem, para as palavras que quiserem dizer. Estamos abertos. Alguém quer falar? Com peixe. Pois é, eu dei até uma linha. É porque ela não olhou no guarda-roupa do meio. Ela olhou nos dois e não olhou no de cá. A poeira, né? Isso vai me quebrar. Eu não vou jogar, não, porque vai jogar. O senhor tava morrendo esses... Tem container de carne aberto. É mesmo assim, esses dois pegam para dar mesmo. Estão ouvindo alguém com o microfone aberto, gente? Deve ter, eu vou focando. Eu vou pegar esse sacola aqui, a outra tu arranja no Acho que é o Felipe que está com o microfone aberto. Sim, os microfones estão abertos. Lu, você pode fechar os microfones, Luciana? Sim, estou fechando. Da escola, da faculdade, quando ela ia para a faculdade. Estamos passando para a segunda parte. Áurea, o seu microfone também foi fechado. Então, estamos aí no segundo momento, né? Para ouvi-los, para, enfim, darmos continuidade às palavras que quiserem trazer para essas três pessoas tão brilhantes, tão profundas e tão queridas de todos nós. Eu acho que é muita emoção mesmo, né? Muita emoção, muita alegria, muita verdade, traduzida de uma forma tão profunda e tão leve, tão luminosa, né? Uma conversa que começa a gente reconhecendo as nossas solidões, a gente tentando recompor uma redenção, né? E agora com essa epifania, né? Foi uma epifania, uma presença do sagrado de uma forma tão extraordinária. Quem gostaria de falar alguma coisa? Oi, boa noite. A Rosa aqui. Oi, Rosa. Fale lá. Oi. Não, só quero compartilhar com vocês, né? Agradecer o momento, falar da alegria do encontro, né, do gostoso que é a gente estar aqui num sábado à noite, podendo, né, compartilhar aqui as nossas emoções
com colegas tão queridos, né? Pessoas que a gente admira tanto. E pensando nisso, né? De alguma forma, os temas que foram falados nos trazem essa dimensão, né? Da possibilidade desse encontro, que esse momento que a gente está vivendo, que tem todo esse outro lado de isolamento, de retirada, de tristeza, nossa consternação, né? Com tantas perdas, né? O nosso país passando por um momento tão duro e tão difícil, né? Então, poder alimentar nossas almas, né, com reflexões, com encontros, né, ouvir a voz, ter a imagem das pessoas perto da gente, isso realmente, né, esse encontro com Jung, né, mas um encontro de todos nós, assim, por essa via que nos liga, que nos conecta, né, é realmente muito bom. Então, eu só queria realmente parabenizar e dividir a minha alegria de estar aqui. Muito obrigada, Rosa. Obrigada pelas suas palavras. Continuamos agora esperando mais alguém. Meu nome é Rosana Lágua, eu sou aluna da Paola e obrigada pela oportunidade de participar, é a primeira vez que eu participo e fiquei assim sensibilizada com a pertinência dos temas que foram trazidos e a sincronicidade entre eles, né? É muito interessante. E é muito importante esse momento de nós passamos por todos esses processos mesmo, né? A solidão, né? Sob todos os pontos de vista que foram apresentados e como a gente tenta uma redenção no meio de tudo isso. E, apesar de tudo, em certos momentos, ao lidar com a nossa solidão e nesse ato de nos redimir, a gente acaba até sentindo uma alegria mesmo, né? Ele falou da questão da solidão, né? Que às vezes nós precisamos, e eu estou passando exatamente por esse momento, um momento que eu estou tendo necessidade de recolhimento, de ficar calada, de me afastar das palavras e ficar um pouco comigo mesma para me redimir e para encontrar a minha alegria, né, nesse momento tão desafiador que nós estamos passando. Então, foi muito interessante, foi muito importante para mim também, me emocionou muito e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras. Seja bem-vinda, não é? Porque agora, no dia 15 de agosto, vamos ter mais um, em Casa com o Jung, né? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Áurea, eu queria falar um pouquinho, é Renata. Nossa, me tocou muito e realmente essa sincronicidade da sequência foi incrível. Me veio muito a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Até me emocionei agora, assim, né, de me sentir muito tocada, porque a Paola mostrou a cruz, né, que é o sacrifício, é essa coisa toda difícil, mas ele está na mesma posição da cruz, né, e a redenção, essa possibilidade. Então, a imagem, né, do Cristo que redime, né, desse Cristo como de ouro mesmo, né, que redime, né, e então isso ficou, né, como a imagem e que está no nosso coração. Então, juntando, né, o silêncio, essa tessitura toda que foi feita, né, do silêncio, da redenção e da alegria que a Anice nos trouxe, né? Então, não como novas metas e ações na vida, mas que através do nosso coração a gente possa, né, juntar essas polaridades e ir para um outro eixo de crescimento, de ascensão, né? Então, eu vi mais como um novo modo de enxergar e de viver a vida, né? Então, foi o que me trouxe, foi muito bom estar aqui nessa roda, com esse fogo aquecendo ali no centro, foi muito bom.
Obrigada aí por toda essa oportunidade, e aos três que apresentaram também, o Gelson, a Paola, a Nice. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Você sempre nos traz palavras de incentivo, né? Renata é também uma das, como a Rosa, a Renata também é uma professora do Instituto Jungiano de Brasília, onde ela ministra aulas com toda essa expressividade que lhe é peculiar e esse carisma que ela tem também. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Quem mais? Olá, eu quero mandar o meu abraço florido aqui do Cerrado, porque é justamente no período da seca que o Cerrado flore. Temos aí a árvore amarela, que é o IP, que é mais do que uma logomarca do Instituto Jungiano de Brasília, e sim um símbolo que pulsa as possibilidades. Áurea, eu quero te agradecer por ter essa maneira ousada e criativa de abrir o espaço. Realmente, quando você deixa para cada um dos participantes falarem a respeito de qualquer coisa, dançar, cantar e se expressar, é ousado e maravilhoso, e aí cada um mergulha em si e traz algo. Gelson, Paola e Nice, meu abraço florido, e a cada um dos participantes. Obrigada. Muito obrigada, Tereza. Tereza está sempre conosco. Ela também é uma professora do Instituto Jungiano de Brasília, é representante das Round Tables, né, do Campbell, e nos tem ajudado muitíssimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem mais? Eu gostaria de falar. Oh, pois não, vamos lá. Meu nome é Rudimar e quem me abriu a possibilidade de participar foi Ana Luiz, de Santa Cruz, e eu gostaria de agradecer. Gostei muito dos três, né? Eu leio e acompanho Jung há mais de 35 anos, né? E não vou dizer que todos os dias, mas toda semana eu dou uma lida num livro que eu gosto muito, que é O Homem e seus Símbolos. E cada vez que olho, vejo outra possibilidade, né, do trabalho dele. E a solidão é uma coisa que me acompanha. Eu praticamente moro sozinho há muitos anos, né? Mas também sou acompanhado de muitas pessoas, de muitos amigos, de neto, de filho, ainda de pai, de mãe, né? Vejo a humanidade hoje numa encruzilhada, né? Então esse tema vem a calhar, porque a gente vai ter que buscar força na solidão mesmo, na alegria, né? Para virar esse mundo que é impensável que a gente, como humanidade, agimos dessa maneira, né? Mas individualmente a gente está se encontrando, eu estou muito feliz e me sinto bem acompanhado, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Você é da onde? Eu sou de Porto Alegre. Ah, você está em Porto Alegre. Sim, Porto Alegre. Seja bem-vindo, bem-vindo. E você Obrigado. tocou num aspecto bem interessante, né? Quer dizer, Jung é para você uma referência, né? Como é para nós também, cada um na sua lida, cada um no seu campo, né? Ele existe como inspirador de uma possibilidade de uma vida mais verdadeira, né? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Quem mais gostaria de falar? Olá, boa noite a todos. Meu nome é André Pansarini. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e por ter visto palestras tão legais. Quem me proporcionou a oportunidade de estar aqui foi a professora Paola Vergueiro, né, a minha professora. E eu gostaria de comentar, todos os temas são interligados, né? Eu pensei na coisa que foi falada na palestra da professora Paola, sobre a redenção, né, nos seus significados, né, de salvação, de resgate, de libertação, né, de auxílio. Me pareceu, me trouxe um significado muito que
essa redenção ela vem de fora, ela vem como significado de graça. Ela é nos oferecida, né? Então, e aí a Paula estava falando sobre o islamismo, né? Que é o submetido. E aí ela chegou a falar assim, por algum motivo os fiéis do islamismo têm esse nome, né? São submetidos. E vendo isso me faz todo sentido, né? Essa graça que nos é oferecida, temos que nos submeter. Eu acho que a submissão a Deus, a submissão a essa instância maior é que traz que nos coloca no caminho, talvez, na individuação, quem sabe. Então, é só uma reflexão, um atrevimento que a gente teve aí e gostaria de compartilhar somente. Paola, e agradecer a todos. Obrigada. Paola, você gostaria de responder? Paola? Olha, não sei se eu tenho muito a dizer, viu, Áurea? Além do que já foi dito, eu tenho, o que eu acho que eu estou experienciando hoje é uma grande alegria de estar com vocês nesse encontro que parece que está sendo construído realmente, né? Com muita presença de todo mundo, com a contribuição de todo mundo, né? E com uma sintonia muito grande, né? Realmente a Renata Whittaker percebeu, logo que ela viu a sequência das palestras, essas sequências, solidão, redenção e alegria, tem uma lógica, né? E a participação, da forma como está acontecendo, promove um encontro, eu acho, entre nós, né? E conosco mesmos, né? Eu realmente agradeço muitíssimo. É somente isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Aproveitar esse momento para trazer algumas questões em cima do que foi colocado, porque realmente ser agraciado, né? A graça está disponível, mas é uma conquista, né? O Jung coloca como a quarta etapa da compensação, né? Tem o processo compensatório, esse diálogo da consciência com o inconsciente, e a graça só é alcançada pela disponibilidade do ego. Então, essa redenção, né, que a Paola traz, né, exige essa abertura, essa humildade, essa entrega, como ela colocou ali, os vários elementos que as religiões trazem. E aí eu vejo o quanto tanto a solidão como a alegria, ela pode ser uma forma de enfeitiçamento, né, de maldição ou de redenção, de estado de graça ou de um estado de desgraça, né? Então, se vai ser uma desgraça ou uma graça, depende muito de como cada um vive esses elementos, né? Porque, como qualquer experiência arquetípica, ela é uma oportunidade, mas não é uma garantia. E eu acho que esse momento aqui, né, desse convite, de estarmos sensíveis, né, a olhar para nós, a poder compartilhar, né, os nossos momentos, né, esse vale que envolve a existência humana, na experiência de cada um, é uma forma de redenção. Então, eu acho muito bom esse momento. Obrigada, Gelson. É verdade mesmo. Suas palavras são sempre muito tocantes. Muito obrigada. Quem mais gostaria de falar? Eu gostaria. Oba, vamos lá, Duarte. Mato Grossense. Zanata. Isso. Uma boa noite a todos, né? Eu sou Zanata, falo desde Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Meu primeiro encontro, né, junto com vocês, muito grato, muito feliz, né? E é interessante que eu fui escutando as falas, né, e fui me identificando muito. E aí eu vou dizer o porquê um pouco dessa identificação. Eu me reportei muito aos meus tempos de seminário, né? Porque quando a gente ia para um retiro, o primeiro momento do retiro é a solidão, né? É aquele momento que você se encontra com você, que você faz as suas leituras, para depois vir a questão da redenção. Então, é onde você tem o perdão, e este perdão, né, e é uma questão bíblica, né, quanto maior o pecado, maior é a graça, né? E aí esta questão deste perdão, desta redenção,
é comemorada com um final sempre festivo, de alegria, né? Então, assim, eu me senti muito em casa, e aí vocês falando, me veio uma frase do Jung, que eu li hoje à tarde, até, né? O amor é como Deus. Ambos só se revelam aos seus mais bravos cavaleiros, né? Eu acho que as 3 palestras de hoje foram, assim, 3 bravos cavaleiros mostrando para nós este conhecimento espetacular. E eu fiquei muito, muito feliz no sentido de que quando o Gelson, né? Gelson, é isso, né? Coloca a questão, né, do paciente deve estar só para descobrir o que o sustenta, né, que ele vai beber lá em Jung, né? Então, eu sou um principiante de Jung, né? Então, eu estou aprendendo com vocês e tudo isso para mim foi muito gratificante, porque aí eu me via no setting terapêutico com esses 15 anos de experiência atuando e agora trazendo um pouco de Jung. Então, eu falei, né, esta solidão é uma questão do encontro. Quando eu vejo a imagem da Frida Kahlo, eu fiquei encantado, né? Porque a minha filha, a Clara Cecília, de 7 anos, é encantada pela Frida, e aí a gente vê as imagens, e aí trazer essa imagem como uma raiz da terra, a gente que é aqui do Pantanal, a questão da terra, esse cuidado com o outro, né? Então, essa redenção como um novo caminho, como um novo acesso a Deus. E aí, quando a Anice fala aos 65 anos, essa volta à filosofia, aí eu falei, não, eu estou em casa, né? Porque realmente é esse retorno, e aí ela traz Khalil Gibran, o profeta, e aí essa questão do rompimento dos padrões, é a gente estar aberto ao novo, e é muito legal. Então, assim, muito obrigado por essa possibilidade de estar participando. O convite veio do Instituto Jungiano, né? Então, assim, fico encantado e que realmente, né, Deus se revele aos bravos cavaleiros que sustentam este instituto. Muito obrigado. Muito obrigada, Zanata. Muito obrigada mesmo, né? Você está começando agora a conviver conosco, isso nos dá muita alegria, né? Espero que a gente possa ter uma bela trajetória juntos, né? Porque o caminho é longo e edificante, com certeza, né? Muito obrigada. Quem mais gostaria de falar? Mais alguém? Bom, então vamos considerar, né, que essa noite foi uma noite extraordinária. Foi uma noite extraordinária, onde nós pudemos partilhar 3 caminhos, cada um tão rico, não é? Na solidão, todo mundo reconhece isso, né, em si mesmo, na necessidade desse resgate também que nós reconhecemos, e nessa alegria, né, que a Anice traz, né? Eu acho que nós somos da solidão, da separação, do isolamento, passando por uma conexão para terminar com alegria, né? Para terminar com entusiasmo. Em grego, entusiasmos quer dizer Deus em nós. Deus é a nossa alegria, né? Eu acho que esse momento foi muito especial. Eu quero agradecer a todos, os professores do Instituto Jungiano de Brasília, aos nossos amigos do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Paraná, que eu vi que estão aí, de São Paulo, né? E alguns que eu posso até ter me esquecido, mas a nossa gratidão é muito grande, porque vocês formam o nosso lastro, vocês são a nossa raiz e a copa das nossas árvores, desse pé que floresce, amarelo, soberano e gentil. Áurea, oi. Diga. Eu estou recebendo umas mensagens aqui das pessoas pedindo para eu ler mais uma vez o poema.
que eu fiz. Então, tá vindo mensagem aqui no meu celular. Então, se as pessoas quiserem... Duas Fala. pessoas. Tem alguém que te pede o livro da Verena Cast. Qual é? Ah, sim. E esse poema que é muito lindo mesmo. Verena Cast chama O Caminho para Si Mesmo. Tá. Tá, é esse livro. E o filmezinho? Oi? Alguém está com o celular... Você falou que ia recetar. Tem alguém com o microfone aberto? Então, Áurea? Oi? Vamos lá, Nice? Estou te aguardando. Eu estava com o telefone. Ah, tá. Áurea. Sim? Ana Luísa, não acredito. Ana. Oi, Ana. Ana, que delícia você aqui. Nossa, muito feliz mesmo. Obrigada. Obrigada pela honra. Viu? Ana desenvolve um trabalho belíssimo com os guaranis, a tribo Guarani, lá de Paraná, Porto Alegre, não é? Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz. Faz um trabalho belíssimo. É uma honra estar com ela aqui conosco. Obrigada. Vamos lá, Nice? Vamos lá, então. Que cada dia se abra como um novo e único espetáculo de luzes, sombras, cores, vida e alegria. Que do picadeiro aos bastidores tudo se faça alegria. Tudo se faça com alegria. Tudo se faça por alegria. Que os pratos ao ar lançado as minhas mãos retornem, e os que ao chão caírem não se façam estilhaços em minha pele cravados. Que o palhaço que em mim habita me permita rir e chorar, saltar e cambalhar, feito lágrimas em alegria. Que a altura do trapézio não me paralise, e que em passos firmes eu possa me equilibrar, ainda que em corda bamba. Que em meu palco eu balance, circunde, rodopie, salte e me duplique, replique e unifique. E então, que ao cair das lonas, as luzes se apaguem serenamente, para que eu possa repousar entre aplausos, sorrisos e reverência da plateia que sou eu. Obrigada. Muito obrigada, Nice. Parabéns, parabéns, parabéns. Nice é uma poetisa e uma guerreira. Como é que consegue ser uma poetisa e uma guerreira? Mas essa é a Nice. Sempre firme. Obrigada, Áurea, obrigada. Se vocês quiserem ouvir de novo o comecinho do som, a Lu agora está com ele, acho que vale a pena, porque acho que pode encerrar então o nosso espetáculo, né? Tá, Lu? Pode ser? Vamos terminar assim? É uma epifania. Uma epifania. Um momentinho, por favor, já vou compartilhar. Então, queria agradecer. Gente, por ouvir, então. Agradecer a todos, não é, pelo carinho da presença de vocês, né? E dizendo que no dia 15 de agosto voltaremos com mais um Em Casa com Jung. Obrigada pelos três, pelo trabalho magnífico que fizeram, trabalhos feitos através da alma, com alma, para todos nós. Hoje foi uma noite de uma epifania, celebrando, provavelmente, os 9 anos do Instituto Jungiano de Brasília, no Distrito Federal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Gelson. Obrigada, Paola, pela parceria aí. Obrigada. Parabéns às palestras, foram maravilhosas. Parabéns, parabéns, parabéns. Beijo.